Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre um tema que tem se tornado bastante popular, pelo menos aqui no Brasil, no último ano, que é sobre a teriantropia. Tem muitos canais brasileiros falando sobre esse assunto. Eu mesmo, que não tenho o hábito de pesquisar na internet sobre esse tema, começou a aparecer para mim alguns canais que estavam fazendo vídeos sobre isso. Eu lembro por exemplo, um vídeo da Jun Lee que eu vi. Inclusive, muita gente reagiu a esse vídeo. Eu vi também há pouco tempo uma live do Goulart, que ele estava reagindo sobre um vídeo. Ele estava reagindo a um vídeo que fez também sobre essa temática. E aí eu peguei para pesquisar e vi que no último ano muita gente estava comentando sobre a teriantropia aqui no Brasil. Inclusive no TikTok também tem muita gente falando sobre esse assunto. E assim, o motivo de eu estar aqui fazendo esse vídeo é o seguinte. Eu sou um Therian e eu assisti esses vídeos todos sobre teriantropia. E eis a questão. Esses vídeos, eles falam sobre a teriantropia, mas o que está sendo mostrado lá não é teriantropia. O que está sendo mostrado lá é uma coisa nada a ver com teriantropia. Esses vídeos, eles mostram muito vídeos de pessoas praticando quadrubismo. Para você que não sabe o que é quadrubismo, é como se fosse uma atividade física em que você caminha como um animal. Você usa as mãos e os pés para poder caminhar. E aí as pessoas geralmente caminham, correm, pula, faz várias coisas dentro dessa atividade. E aí, o pessoal tá confundindo as coisas. Eles acham que quadrubismo é ser Therian, que pessoas que praticam quadrubismo são Therians. Existem Therians que praticam quadrubismo? Sim, existem, mas isso não é um requisito para você ser Therian. E se você pratica quadrubismo, você não precisa ser um Therian para praticar quadrubismo. O quadrubismo é uma atividade completamente separada. Pode ter sido inspirado em algumas experiências Therians? Pode, mas isso é uma atividade separada de teriantropia. Teriantropia é uma coisa e quadrubismo é outra. E as duas coisas são completamente diferentes. Não são iguais. Daí, eu vi esses vídeos e, assim, eu sendo um Therian, eu percebi que tinha muita coisa errada ali, que não fazia sentido. Igual, por exemplo, eu vi alguns vídeos em que tinha pessoas fazendo dancinha no TikTok, sabe? Tipo, dancinha assim de 4, a pessoa fazendo dancinha. E, cara, pela minha experiência Therian, isso, pelo menos assim, é impossível pra mim. Não tem como eu fazer uma dancinha pro TikTok desse jeito. Por quê? Porque a teriantropia não é uma coisa que eu controlo. Então não é uma coisa que eu consigo, assim, treinar, realizar uma coreografia, sabe? Tipo, quando eu tenho minhas experiências Therians, não sou eu que controlo, entendeu? Então dá pra ver que tem muita coisa estranha. Além disso, uma coisa que foi comentado nos vídeos, que faz muito sentido, que alguns Therians comentaram, que é assim, ó. A pessoa ou ela nasce Therian, ou ela não é Therian. Não tem como você se tornar Therian. Ou você nasce, ou você não vai ser Therian. E isso faz muito sentido, porque teriantropia é uma coisa que vem muito da infância da pessoa. Não tem como você crescer e virar um Therian do nada, sabe? E o quadrubismo, se você perceber, o quadrubismo já é uma coisa que é praticada. As pessoas, elas praticam. Então, como que aqui, numa parte do vídeo, fala que a pessoa nasce Therian, e na outra parte do vídeo mostra uma coisa que é só a pessoa praticar, que qualquer um pode fazer, sabe? Não bate uma coisa com a outra. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência Therian,
porque eu acho que esses vídeos, eles confundem muito as pessoas. É extremamente confuso o jeito que é que eles colocam isso, sendo até meio tipo, parece que alguns vídeos colocam assim para poder, sei lá, as pessoas rirem e achar como se fosse uma coisa absurda e tudo mais. Então eu queria explicar, pelo menos para poder mostrar que não é a mesma coisa. Quadrubismo é uma coisa, Therian é outra coisa diferente. E eu percebi que os Therians, eles têm muita dificuldade de explicar a experiência deles. Então eu também tenho dificuldade de explicar o que é ser Therian, né? Mas eu vou tentar contar a minha experiência para vocês entenderem que é assim uma parada muito mais complexa que acontece e que é totalmente diferente de quadrubismo, beleza? E assim, antes de falar a minha experiência, eu vou falar com vocês uma coisa que é assim. Eu sei que existem pessoas que parece que a pessoa foge muito da realidade. A pessoa, ela não consegue compreender que esse tipo de coisa acontece com outros. Existem pessoas que têm dificuldade disso. Se você for contar uma experiência assim, que você teve de algo que é um pouquinho diferente, a pessoa já não acredita, já faz chacota, ri da sua cara, te ofende. E assim, a experiência que eu vou contar aqui, ela é bem diferente do normal que as pessoas veem. Então, eu queria só que você que tá aí, se você não acredita, se você não acha legal essa comunidade, não tem problema. Você pode ver outros vídeos no YouTube, saia aqui do vídeo, assista outros conteúdos que talvez você vai achar muito mais legal, beleza? Mas se você quiser ficar aqui, então pelo menos assim, tenha um pouco de respeito, ok? Beleza, então vamos lá. Eu sou um furry, né? Eu já participei da comunidade do Furry Fandom e eu gosto bastante de animais. E eu achava muito legal e tudo mais. No início, eu tinha conhecido, né? Na época que eu conheci os furries, né? E eu me identifiquei como furry, era porque eu gostava muito de desenho e tudo mais. E eu achava legal poder criar personagens, etc e tal. E aí, nessa época, eu fiquei sabendo sobre os Therians. E eu achava muito estranho. Eu pensava assim, gente, como que alguém, tipo, a pessoa pode gostar de agir como um animal? Tipo, eu sou um furry, né, e gosto muito de animais, mas eu não tenho esse desejo, assim, de agir como um animal, sabe? Não faz sentido pra mim isso. E aí, na época que eu conheci os Therians, beleza, eu só sabia, assim, por alto, e me distanciei da comunidade, nem quis saber, e vida que segue. Aí foi passando o tempo, e eu comecei a notar uma coisa. Durante minha vida toda, eu sempre achei que eu tivesse, assim, que eu gostasse de lobos, sabe? E eu sempre pensei isso, tipo, lobo é meu animal favorito e tudo mais, etc e tal. Só que quando eu entrei nesse universo furry, parece que as coisas ficaram um pouco mais claras pra mim. Porque eu comecei a perceber que eu gostava de vários animais. Eram muitos animais diferentes que eu gostava. Inclusive, a minha escolha de Fursona, que é um tipo de personagem, né, que os furries têm, não era um lobo. E era meio curioso, porque tipo assim, nossa, eu sempre achei legal os lobos e tudo mais, mas eu não escolhi um lobo pra ser o meu personagem. E beleza. E foi continuando até que eu comecei a notar que eu gostava de muitos animais, gostava mesmo. Só que os lobos eram diferentes. No início, eu achava que era uma paixão por aquele tipo de animal, assim como eu tinha por qualquer outro. Mas com o tempo, foi ficando muito claro para mim que não era apenas gostar de um animal. Eu gostava de
vários animais, mas com os lobos eu comecei a perceber que era muito diferente. Não era uma questão de gostar, porque eu gostava deles, mas era uma coisa muito mais profunda. E o tempo foi passando e eu comecei a achar isso meio estranho. Eu comecei a pensar assim, que estranho, né? O meu amor por lobos é muito diferente. É uma coisa assim, sabe? Eu via as pessoas contando quanto que elas gostavam de tal animal e tudo mais, e sempre o eu gostar de lobos, eu sentia que era diferente. E eu comecei a perceber uma coisa. Além de eu ter, como se fosse assim, uma paixão por lobos diferente do normal, porque ela parecia que era muito mais profunda, eu também comecei a encarar os lobos como se fosse parte da minha família. Então, quando eu vi uma foto de lobo assim, a sensação que me causava era muito diferente de eu ver, às vezes, um outro animal que eu gostava. Por exemplo, sei lá, uma raposa, um panda, um crocodilo. Então, era muito diferente. Igual eu, na época, eu gostava muito de husky siberiano. E era, tipo assim, o meu animal favorito, sabe? Foi o animal que eu escolhi pra ser o meu personagem ali dentro do Furry Fandom. E eu olhava o husky siberiano e eu amava aquele animal, gostava demais da aparência dele, achava muito maneiro e tudo mais. Mas quando eu olhava um lobo, era completamente diferente. E isso foi passando, até que eu comecei a notar que eu sentia vontade de ir para a natureza. Eu comecei a sentir assim, esse daqui não é o meu lugar. Parece que é como se alguma coisa me chamasse, sabe? Se eu visse assim uma área de floresta e tudo mais, é como se aquilo estivesse me chamando. E eu começasse a me sentir mal por eu estar aqui, por exemplo, por eu viver numa cidade e tudo mais, e por eu não estar indo para uma floresta. Eu comecei a ter essa sensação. Eu comecei a achar tudo isso muito estranho. Mas beleza. Com o tempo eu também percebi que eu sentia lá no fundo uma vontade de uivar. Por exemplo, vamos supor que tem vários cães uivando e aí eu comecei a sentir aquela vontadezinha também de uivar, sabe? Bem fraquinha no início. E então as coisas foram meio que progressivamente. Algumas dessas coisas já acontecia há anos. Igual eu tenho aí por volta dos 30 anos. E eu me lembro, a lembrança que eu me lembro assim mais antiga, era de eu ter essas sensações já por volta dos 10 anos. Então tinha muito tempo que esse tipo de coisa acontecia. Só que eu sempre achei, que isso era porque eu gostava de lobos. Porque eu achava eles maneiros e tudo mais. Só que com o tempo, eu demorei muito tempo. Com o tempo que eu vi que aquilo dali era diferente. Não era a mesma coisa. Eu conhecia diversas pessoas que gostavam de lobo. E a minha experiência com a delas não batia. Não era a mesma coisa. Enfim, eu comecei a perceber essas coisas. E aí eu comecei a perceber essa vontade de uivar lá no fundo. E aí passou o tempo, mais tempo ainda, porque demorou, foi um processo muito demorado para eu descobrir que era Therion. Aí passou o tempo e eu comecei a perceber que se eu ouvisse o uivo de lobo em algum vídeo, eu sentia vontade de uivar. E isso começou a ser crescente, sabe? Tipo assim. E aí foi indo, até que eu falei assim, cara, vou tentar. Eu vou tentar uivar porque para poder ver como que é que isso funciona. Porque eu sinto essa vontade dentro de mim, tipo, já tem muito tempo e isso não passa, sabe? E aí, beleza. Aí um dia eu tava assim sozinho, né? E aí eu tentei. E esse daí foi meu primeiro shift. Pra quem não sabe, shift é quando, tipo assim, igual que eu falei com vocês antes, que eu não controlo as minhas ações quando eu tô passando por uma experiência Therion, é por conta disso. A sensação que eu tive
é como se alguma coisa tomasse o meu lugar e começasse a me controlar, sabe? Tipo, é como se, nesse caso, era um lobo, e ele começou a agir. E daí, no momento que eu uivei, comecei a uivar, pronto. Parece que teve esse shift, né, que é essa troca, e o lobo assumiu. E, tipo, começou a fazer várias coisas, a agir como lobo, assim, muito rápido, sabe? Tipo, e aí foi isso. E aí eu tive aquela sensação ali. A minha sensação nesse momento foi o seguinte: eu estava era como se eu estivesse apenas observando o que estava acontecendo. E o meu corpo, ele meio que estava se movendo sozinho e agindo como um lobo. E aí foi durante um tempo, até que aquilo dali acabou e a gente meio que destrocou de novo e eu voltei ao normal. E aquela dali foi a primeira experiência Therian que eu tive. Depois que isso aconteceu, eu senti uma felicidade imensa, sabe? Parece que não era uma alegria minha. Parece que era... A ideia que eu tinha era como se... Parecia que tinha um lobo dentro de mim e isso veio pra fora e ele ficou feliz por conta disso e aparentemente essa felicidade, ela passou um pouco dela pra mim, entendeu? Porque eu não achava legal, assim, eu não curtia muito essa ideia de agir como um animal, entendeu? E eu acredito que eu não conseguiria fazer esse tipo de coisa. Mas eu tava ali, né, agindo como um animal e eu fiquei extremamente feliz. Só pra vocês terem uma ideia, eu nunca quis ser um Therian, nunca quis mesmo, nunca tive vontade de participar da comunidade. Mas esse tipo de coisa aconteceu, essa experiência que eu tive veio e foi isso. A partir disso, eu fiquei assim, tem alguma coisa de estranho acontecendo comigo, isso daqui não é normal, eu preciso de pesquisar sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar, não achei nada. E aí, por uma coincidência, assim, eu lembrei que tinha esse negócio de Therian. Daí eu pensei assim, será que é isso que os Therians sentem? E é por isso que eles agem como animal? Tipo assim, porque eu não queria agir como animal. Tudo aconteceu muito naturalmente. E depois que eu tive o shift, né, que é a troca, não era eu quem estava controlando, sabe? É tanto que em outras ocasiões eu tentei agir como animal e eu achava aquilo dali ridículo. Tipo assim, gente, que negócio ridículo. Tipo assim, eu não consigo agir como um animal. Só que todas as vezes que eu tenho troca, eu ajo como animal. E as trocas nem sempre é quando eu quero. Tem vezes que acontece em momentos que eu não quero ter trocas. Enfim, essa daí foi a minha experiência como Therian, assim, eu tenho várias outras experiências, né? Mas o vídeo já tá bem longo. Mas é esse tipo de coisa que acontece com os Therians. Não é você ficar de 4 e fazer uma atividade física, sabe? É uma coisa que vem, você não sabe o que tá acontecendo com você. É uma coisa totalmente fora do normal que a maioria das pessoas não vai entender, que as pessoas vão achar que você está inventando, mas é assim que acontecem as coisas, né? Quando o lobo vem e a gente tem a troca, é como se ele assumisse e eu não consigo fazer nada. Inclusive, uma coisa que eu percebi com o tempo é que a minha fala mesmo, ela fica travada, eu não consigo falar. Então, é um negócio muito diferente, não tem pesquisa sobre isso, praticamente nenhuma. E o máximo que a gente pode fazer, as pessoas que sentem isso, é a gente se reunir numa comunidade e tentar aprender o máximo possível de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que agora que eu contei da minha experiência, né, fica mais fácil de vocês entenderem o porquê os Therians têm dificuldade de explicar o que é ser Therian. Porque esse tipo de experiência não é uma coisa comum de acontecer. E isso é o tipo de coisa que muita gente
iria tratar mal a pessoa se ela contasse. Então, a comunidade Therian, ela é muito fechada, porque esse tipo de coisa é uma coisa muito pessoal. Não é algo que você compartilha com qualquer pessoa. E quando os outros querem saber o que é ser Therian, fica muito difícil de você explicar, porque você não sabe a reação que a pessoa vai ter. E normalmente a reação das pessoas é ruim. Por isso que a comunidade tem essa dificuldade de explicar o que é ser Therian, o que é uma experiência Therian. E aí acaba que no TikTok o que está sendo divulgado como Therian é uma coisa nada a ver com o ser Therian, que é o quadrubismo. Essa é a minha experiência Therian, eu acredito que muitas pessoas vão se identificar. Existem outros tipos de experiência Therian que talvez eu fale em outros vídeos, mas eu acho que para esse daqui tá bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês respeitem esse tipo de coisa. Não é algo que eu quero fazer, não é algo que eu controlo, mas esse tipo de coisa acontece, tá dentro de mim. E é uma coisa assim que não tem como eu evitar. Eu tentei levar uma vida evitando isso, mas me fez muito mal. Então, é isso. Essa é a minha experiência Therian. Eu espero que as pessoas tenham entendido, né, que quadrubismo é diferente. Pode ter sido inspirado na Theriantropia, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ser quadrubista não quer dizer que você é um Therian, e ser um Therian não quer dizer necessariamente que você tem que ser um quadrubista. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até agora esse vídeo, né? E é isso, eu vou postar mais conteúdos falando sobre outros temas. Espero que vocês tenham gostado.